Bem-vindos. Sabe aquela dificuldade que parece tão comum? De aprender, de memorizar, de conseguir manter o foco? Sim, uma queixa que a gente ouve com muita frequência. Então, o que precisamos entender é que essa dificuldade, na sua essência, ela não é um problema da mente apenas. Na verdade, ela é o sintoma final, é o resultado de um desequilíbrio que começa muito antes, que começa no nosso ambiente, passa pela saúde do nosso corpo. E culmina na forma como a gente se trata. Então, a solução não está em forçar o cérebro, mas em reconstruir a base do autocuidado. Exatamente. É uma visão muito mais ampla. E é interessante a gente compartilhar a origem dessas reflexões, não é? Sim, é fundamental. Toda essa análise que vamos conversar hoje ela é inspirada num diálogo muito profundo que foi gravado durante um atendimento de auxílio espiritual. E é importante dizer que, para proteger totalmente a privacidade da pessoa que recebeu esse amparo, todos os detalhes pessoais foram suprimidos. Completamente. O que fica e o que a gente traz aqui é a essência universal. São os ensinamentos que podem, iluminar a jornada de muitas outras pessoas. E essa jornada, como foi orientado, ela começa num lugar muito concreto. O nosso lar. O nosso ambiente externo, ele reflete de uma forma impressionante o nosso estado interno. É o primeiro espelho. Aquela sensação de estar patinando na vida, de andar em círculos, muitas vezes está ancorada energeticamente a um ambiente estagnado, um ambiente negligenciado. O autoabandono se torna visível ali, nos objetos, na desordem. Justamente, a casa se torna um reflexo da alma. E esse é um ponto de partida, fundamental. Um ambiente carregado com coisas do passado, que já não servem mais, ele funciona como uma âncora. Prende a gente em versões antigas de nós mesmos. Exato. Dificulta a chegada do novo. Não é só uma questão de arrumar a casa, é uma questão de higiene energética. E como a gente pode, na prática, iniciar esse movimento? O caminho é promover uma renovação consciente do espaço. Começa com uma limpeza profunda, com a doação de roupas que estão paradas há anos, o descarte de objetos quebrados. Coisas que a gente guarda sem nem saber por quê. Pois é, cada objeto guarda uma energia, uma memória. Quando você se desfaz de um móvel antigo que já não te agrada, você não está só abrindo espaço físico. É algo mais sutil. Sim, você está quebrando um cordão energético com aquela época, com aquela vibração. É um ato de dizer para sua própria consciência: aquela fase passou, eu estou pronto para um novo ciclo. Então, arrumar a casa é como ter uma conversa com o universo, mas sem palavras. Precisamente. Abrir aquelas caixas da faculdade, guardadas há 10, 20 anos, e decidir o que fica e o que vai. Isso é um ritual de liberação. Pintar uma parede, mudar um móvel de lugar. Colocar a sua própria energia no ambiente. Sim, e isso é um ato de profundo amor próprio. Como nos ensina uma sabedoria que vem do que chamamos de médico espiritual. A casa é uma extensão do nosso corpo energético. Cuidar dela é cuidar de si. E ao harmonizar o ambiente, a gente começa a atrair circunstâncias na mesma vibração. É isso. Você declara que merece viver em paz, em clareza, em bem-estar. E essa energia começa a se manifestar do lado de fora. Uma vez que esse ambiente externo está mais alinhado, o olhar se volta para dentro, para o nosso corpo. Para o nosso vaso físico. E aqui a gente encontra outro ponto essencial. A clareza mental está diretamente ligada à saúde do corpo. Sem dúvida. E é um ponto que muitas vezes passa despercebido. Muito. É comum a gente tentar resolver falta de memória, falta de concentração, só com esforço mental, ignorando a base bioquímica de tudo. A química do corpo. Exato. Na fonte que analisamos, a pessoa se surpreendeu ao descobrir deficiências de nutrientes, coisas como ferro, vitaminas do complexo B, e isso mesmo mantendo uma rotina de exercícios. E essa falta de nutrientes impactava diretamente a capacidade cognitiva. Diretamente. A memória, a disposição para as tarefas do dia a dia. É uma armadilha, sabe? A gente busca soluções muito abstratas e a resposta pode estar em algo tão concreto. Tão fundamental quanto a nutrição das nossas células. O cérebro é um órgão, afinal. Ele precisa de combustível.
e de combustível de qualidade. Ele consome uma energia imensa. A sugestão aqui é encarar o cuidado com o corpo não como uma obrigação, mas como um pré-requisito sagrado para o desenvolvimento mental e espiritual. A alimentação, a suplementação quando necessária, tudo isso se torna ferramenta. Ferramentas poderosíssimas para potencializar nossa capacidade de aprender, de sentir, de se conectar. O corpo é o templo. Se a fundação não está boa, toda a estrutura sente. E na prática, além de uma boa alimentação, como podemos aplicar isso? Bem, o primeiro passo é sempre o autoconhecimento. Fazer exames, verificar os níveis de vitaminas, de minerais, entender o que o nosso corpo está pedindo. É ouvir o que ele tem a dizer. Sim, e o segundo passo é seguir as orientações, entendendo que a falta de um nutriente não causa só cansaço. Ela pode gerar confusão mental, apatia e tem mais uma camada, mais sutil. E seria? Uma orientação vinda do que se conhece como um psiquiatra arcturiano sugere que a gente pode potencializar o que a gente ingere. Por exemplo, antes de beber um copo d'água ou tomar um suplemento, segurá-lo por um instante. E colocar uma intenção ali. Exatamente. Mentalizar a intenção de cura, de fortalecimento, de clareza. É um ato simples de alinhar a matéria com a nossa energia. Isso amplifica o efeito. Com o ambiente em ordem, o corpo nutrido, aí sim a mente encontra o suporte que precisa para funcionar bem. E é nesse ponto que podemos olhar para as dificuldades de aprendizado de forma mais direta. E o que se percebe, então? O que se revela é que, na maioria das vezes, a dificuldade não é falta de capacidade. São os métodos de estudo que não funcionam para nós e, principalmente, os bloqueios e as crenças que a gente acumula. Aquela crença clássica, eu leio, mas não aprendo nada. Essa mesma, ela é muito comum e gera um ciclo de frustração. A pessoa tenta, não retém, se sente incapaz e, na próxima vez, já começa com uma energia de derrota. Uma profecia que se autorrealiza. Perfeito. A mente aprende a se bloquear diante do esforço, seja por traumas da escola, seja pelo desacostume. O mundo hoje é muito rápido, superficial. A gente não treina mais o processamento profundo da informação. Então, o desafio não é forçar a mente, mas sim reeducá-la, ensinar um novo jeito de aprender. Precisamente. A sugestão é adotar abordagens mais gentis, mais eficazes, que vão criando novos caminhos neurais. A mente responde melhor à persistência gentil do que à força bruta. E como seria essa persistência gentil? Existem algumas estratégias bem concretas. Uma delas, como orienta o que chamamos de instrutor extrafísico, é começar pelo que se gosta. Pelo prazer e não pela obrigação. Isso. Digamos que o objetivo final seja aprender algo técnico e difícil, como direito para um concurso. Mas a mente está travada. Então comece estudando algo que te dê paixão. Jardinagem, história, qualquer coisa. Qualquer coisa. O foco aqui não é o conteúdo, é o processo. Ao estudar o que ama, a mente se acostuma a ler, processar, memorizar de forma prazerosa. Ela cria um padrão de sucesso. Ela reaprende que aprender é bom. E que eu sou capaz. Isso fortalece a autoconfiança e prepara o terreno para os desafios maiores. É como um aquecimento. Faz todo sentido. E para aqueles assuntos mais áridos, mais difíceis? Para esses, um segundo caminho muito eficaz é ouvir antes de ler. Hoje em dia temos audiobooks, aulas em áudio. Um recurso muito acessível. Muito. Ouvir o conteúdo primeiro, talvez numa caminhada, fazendo algo em casa, diminui a resistência da mente. O cérebro se familiariza com os termos, com a estrutura, sem a pressão de ter que interpretar na hora. E quando a pessoa vai de fato ler o texto, o caminho já está meio que preparado. Exatamente. A compreensão flui muito mais fácil. E para fixar de verdade, para que aquilo se torne um conhecimento seu, aí entra a terceira estratégia. a escrita. Escrever para fixar. O ato físico de escrever à mão ativa outras áreas do cérebro, força a mente a sintetizar a informação com as suas próprias palavras. É um processo mais lento, mas mais profundo. Muito mais. Cria memórias sólidas, duradouras. E, por fim,
tem uma chave mestra, uma orientação de um mentor da escola iniciática. A mente é movida pela necessidade. Ela precisa de um porquê. Um porquê muito claro. Para ela mobilizar todos os seus recursos, ela precisa entender, sem dúvida, a razão vital por trás do objetivo. Por que eu preciso aprender isso? O que isso vai mudar na minha vida? Quando a necessidade fica clara, o desejo vira propósito. E a mente se torna uma aliada implacável para alcançar aquilo. Fica muito claro, então, que é um processo totalmente integrado. Não dá para isolar a mente e esperar que ela funcione se a base, o ambiente e o corpo está fragilizada. Perfeitamente. A jornada do aprendizado da memória, ela começa muito antes do primeiro livro. Começa no ato de amor próprio, de cuidar do seu espaço, da sua energia, do seu corpo. Quando essa base está sólida, a mente tem o terreno fértil de que precisa para florescer. Exatamente. Então, resumidas sugestões práticas para quem nos ouve. O primeiro passo seria: renove o seu ambiente. Olhe para sua casa com outros olhos, limpe, organize, abra espaço para o novo. Segundo, cuide do seu corpo como um templo. Verifique seus nutrientes, entenda o que sua biologia precisa. O corpo é seu principal aliado. E terceiro, adote novas e mais gentis formas de estudar. Comece com temas que você ama, experimente ouvir antes de ler o que é difícil e escreva para fixar o conhecimento. Convidamos você que nos ouve a observar como esses três pilares, ambiente, corpo e mente, se conectam na sua vida. Onde você pode começar um pequeno movimento de renovação, hoje mesmo. Cada pequena ação é um grande passo. E para continuar essa exploração, há outros diálogos como este disponíveis em nosso canal. E para apoiar esse processo de mudança, lembre-se de 3 afirmações. Elas funcionam como senhas energéticas para a sua consciência. Eu regenero, eu sou capaz, eu transformo.